Olá, tudo bem? Salve Maria, dona Evaniele, tudo bem com a Maria, senhora? tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa noite, como vai? Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui falando contigo. Só resolver isso daqui. Tá certo. Vamos lá. O Evaniele é um tempo muito pequeno para um assunto tão vasto, né? Como a gente estava Pois conversando. é, tô até preocupada com isso, hein? Porque é vastíssimo e é muito É entrelaçado com outras muito coisas. exigente. Eu achei um livro muito exigente. Muito, muito, muito. É um livro de retiro, na verdade, né? É, a gente pode começar, Evaniele, com uma Ave Maria, e aí a gente Claro, já claro, vai muito no claro. nosso assunto. Sim, Faça sim, as honras, por favor. tá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, rogai por nós, rogai pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pronto. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, Então, né? Vamos Evaniele, lá. olha, Eu tenho eu medo, estava né? lendo, Porque você fala demais, eu falo demais. O negócio é é, sério. uma hora. Uma hora não é nada pra gente, Evaniele. Não, é Deus está não. garantindo, É não, de né? fato, de fato. Mas vamos lá, né? Já entrou aí um pessoalzinho, né? Vou esperar o povo entrar um pouquinho. Mas assim, eu posso já dar umas, digamos assim, uns pressupostos para quem está aqui? Primeiro, só, primeiro eu acho que faz necessário tu se apresentar, né? Da parte de muitas pessoas que acompanham, Sim, pronto, claro, claro, é, claro, são- claro. da parte de muitas pessoas que acompanham a Evaniele que estão nos assistindo agora, eu Verdade, sou verdade, verdade, Sou verdade. laurentino, eu resido aqui em Belém e faço parte, junto com alguns amigos, do Centro de Cultura São José, onde a gente pretende, a médio e longo prazo, ser uma referência na educação, né, e na intelectualidade católica aqui em Belém, materializando esse projeto, né, colocando nas mãos da providência a construção de uma futura escola. Fenomenal, Hoje muito bom. a gente faz um apostolado tendo em vista atingir um público muito muito vasto na nossa arquidiocese, né? E assim, a gente vai aqui na nossa realidade local buscando apoio, né, de pessoas que possam nos ajudar nesse Sim. sentido. Tive a graça de, né, tendo uma amiga tão impressionante quanto a Ivaniele em Fortaleza, né? Ter uma pessoa super requisitada, é uma graça ter o sim da Ivaniele para essa live, né? E agora a Foi Ivaniele difícil, poderia. viu? Teve que contar com alguns obstáculos aí da vida, mas deu certo. Exatamente. Agora a Ivaniele pode se apresentar. Pronto, né? Me chamo Evaniele, moro na cidade de Fortaleza. Sou formada em filosofia, tenho mestrado em filosofia. Isso já ocupou 50% da minha vida, já, a filosofia. Porque entrei muito cedo, né? Muito nova e tal. E assim, o interessante é que, assim, para adiantar um pouquinho, eu nem sempre tive uma visão católica, né? Apesar de ter nascido em família católica. Então, só nos últimos 6 anos, mais ou menos, é que eu tenho colocado a espiritualidade católica para fazer uma releitura da filosofia, né? Então, isso tem enriquecido a minha compreensão da realidade e dado sentido a toda a filosofia, porque antes parecia coisas meio desconectadas e com a conotação até um pouco fora da realidade, né? Porque, enfim. Mas, Ivaniele, sim, eu vou falar para ti onde surgiu o meu interesse pela filosofia. sim, Eu tenho um amigo que ele foi seminarista e eu me impressionava, ele na fase de fazer filosofia, ele não se tornou sacerdote. E enquanto ele estava fazendo filosofia, aquilo me impressionava muito, né? O que era a filosofia. E tempos depois, sabe, na minha é. adolescência, eu fui apostolante de um certo grupo chamado Arautos do Evangelho, Claro. onde, o seu fundador, né, na época, o senhor João Clark, ele dava aulas de filosofia. Olha só. E você E teve a eu ia graça de para a assistir série, aula com ele de filosofia? sim, 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 sim. E Você é eu uma ia pessoa para a de sorte. série, e eu ia para a série dos Arautos com uma fome muito grande de saber o que era a filosofia, né? Fenomenal. E ali foi o primeiro contato, de fato, com a filosofia, aulas do Monsenhor João Clark, né? E aí o tempo foi Nossa. passando, Eu tenho hoje muito essas grato, aulas, inclusive. sério, Eu tenho que essas inveja. aulas. Então Aulas de aquilo foi filosofia. alimentando a minha fome. E olha,
até hoje essa fome não está saciada, né? E eu estou aqui hoje estudando filosofia, fazendo, né, a pós-graduação, com a ajuda do meu incrível amigo professor Vitor Salles e outros tantos Ah, amigos, né? fenomenal. Tomara que ele assista depois dessa live para comunicar com a gente, né? E hoje eu estou aqui com a professora Evaniele, né, professora de filosofia também, para falar Isso. sobre a alma de todo apostolado. Pois é, a minha capa é um pouquinho diferente da sua, Mostra aí como né? é a tua. Ah, eu não conheço essa edição. Qual é a editora? Pois é, da editora Art Press. Não, não é Arte Press, não. A logotipo é um pouco diferente, é Arte Press? É sim, ó. Cadê? É que... Ah, não, é o que eu conheço outro logotipo deles. Eu tenho também livros da Arte Press. Uhum. Eu te Sim, falei, né, sim. que eu tenho papel, Sim, sim. é da Arte Press, é a edição da Arte Press. Mas vamos lá, Vamos Evaniele, lá. quando a gente Então, fala sobre apostolado, né, sim, existem algumas informações preliminares que se faz necessária, né? Então vamos claro. lá, vamos começar, chutar a bola para o gol. Pronto. Então, eu estava pensando no tema dessa proposta que a gente desenrolou, né, nos últimos dias, assim, bem providencial, porque, olha só, a gente está numa época que cada um exilado em sua própria casa, fazendo praticamente um retiro da própria vida. Para quem tem uma vida espiritual muito profícua, muito cheia de reflexões e tudo mais, fica a todo instante querendo transbordar aquilo que sabe, aquilo que aprende. Então, de certo modo, Uhum. é uma provação para quem tem uma vida ativa, uma vida apostólica, não ter a oportunidade de ficar transbordando toda hora. De certo modo, é um sacrifício muito grande, né? E se eu, como leiga, Encontrar tenho. Hã? amigos que ofereça isso é um oásis, né? Exato. E que não se acaba, digamos assim, né? Então, assim, eu fico pensando na É. aprovação de quem tem uma vocação religiosa, propriamente, né? Porque um religioso, ele vive para isso. A vocação é a medula central, assim, é tudo na vida do religioso. Sendo que eu, enquanto leiga, já sinto essa vontade, né? Mas vamos lá, né? Eu queria, digamos assim, tentar estabelecer para quem está vendo a live o seguinte panorama. O tema da nossa live, justamente o que foi escolhido, é a alma de todo apostolado. É um livro de um frei, né, de um religioso chamado Don Chortá. E esse livro ele me chamou muita atenção porque ele é um livro de cabeceira dos grandes religiosos vocacionados a uma vida apostólica, né? E assim, o senhor Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele falava que era a obra mais importante, assim, depois do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Porque era um livro que ele a todo instante recorria, não só para aprender, não só para, digamos assim, assimilar o conteúdo, mas para justamente também dar base às suas próprias ações de apostolado, né? E aí, muitas vezes, a gente fala assim, mas o que é o apostolado? Será que só o religioso cabe fazer apostolado? Né? Qual é a natureza do apostolado? Mas, conversando aqui, fazendo algumas, digamos assim, reflexões, né? Teve uma coisa que me veio chamar a atenção e eu acho que era inevitável não ter que falar. O próprio senhor Dr. Plínio, ele tem um texto, né, chamado Em Busca de Almas com Alma. E esse Vanelli, tema me... antes de eu falar desse texto, Ah, quem é Corrêa de Oliveira? Muito rapidamente. pronto, muito rapidamente. Dr. Plínio É o Correia de pai da Oliveira. o pai da Vaniele Oliveira, né? Pois é, pode crer, verdade. Então, Dr. Plínio, ele foi um grande líder católico do século XX, né? Ele, com 23 anos, 24 anos, assim, muito cedo já foi deputado federal, mais votado de São Paulo, foi um grande líder católico, né? E sendo um grande líder católico, fundou uma associação chamada TFP, e eles trabalhavam muito dentro da perspectiva do apostolado na vida leiga, né? Digamos assim, com vários temas Né? relacionados à vida social. Oi? Eram leigos católicos numa vida civil, plenamente civil, Exato. né? Exato, fazendo apostolado leigo, né? E de uma forma muito inovadora, muito incrível, né? Porque naquela época ainda assim tinha uma marca forte do apostolado de grande escala para religiosos, mas não para leigos, né? Então é um fator assim muito interessante que vale a pena notar. E depois o próprio Sr. Dr. Plínio ele se tornou membro da Ordem Terceira do Carmo. Ele tinha uma vida espiritual assim muito elevada
e, assim, considerado um santo. Eu o tenho como um grande santo, assim. Uma pessoa que eu sempre olho e busco me espelhar, busco aprender dele e, assim, uma fonte incrível de conhecimento, né? Então, assim, ele escreveu um texto que realmente é muito bonito, que só pelo título já chama a atenção, que é Em Busca de Almas com Alma, né? Em Busca de Almas com Alma. E logo no início desse texto, ele fala assim, que nosso Senhor Jesus Cristo, do alto da cruz, em dado momento, ele disse, eu tenho sede. E aí, a gente pode olhar assim com a visão super naturalizada, que aquela sede que ele tinha era nada mais, nada menos do que uma sede natural, porque obviamente tinha se desgastado, estava prestes a falecer, prestes a morrer, e aquela sede poderia ser uma sede natural. Porém, a gente deve lembrar que minutos depois, pouco tempo depois, ele veio a expirar, veio a falecer, né? E do lado dele, do costado dele, após ter sido lançado com a lança de Longinos, né? Veio cair por os últimos resquícios de sangue e água, né? E daquele sangue e água nasceu a Santa Igreja, não é isso? Porém, nesse espaço de tempo, a gente se pergunta, mas será que era só sede de água mesmo que ele tinha? Não. Existe um consenso entre os teólogos e os grandes estudiosos que aquela sede que ele tinha era sede de almas. E isso, se a gente for olhar no aspecto metafísico, ascético, superior, mais elevado, ele vem a calhar, porque justamente em seguida o lado dele foi furado e nasceu a Igreja Católica, né? E o que a Igreja Católica é? É a continuidade da obra redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem justamente por missão fazer o quê? Atrair almas para Cristo. Isso, E essa atração, né? Ela gira em torno do quê? Da necessidade do homem. O homem tem necessidade, ele foi criado. A vocação primeira do homem é conhecer, amar e servir a Deus. Mas, para amar, é necessário conhecer. E como se dá o conhecimento de Deus? Como se dá? É através deste apostolado, né? Do apostolado. E aí a gente entra já no nosso tema, né? Porque se a gente está falando justamente daquele espírito que emanou de nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz, no Calvário, depois difundiu com um alto teor de energia, de virilidade, de expansão, de vontade de comunicar, é porque dali tinha uma alma muito latente, era a própria alma de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então foi esse ânimo, foi esse entusiasmo, que é um termo que a gente até falou mais cedo, né? Foi esse entusiasmo que encorajou, que vivificou os apóstolos para atrair almas. Então, eles, imbuídos dessa sede de almas, eles atraíam outras almas para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, há uma poética, há uma transcendência, há uma beleza superior nisso, porque, de certo modo, a gente pode ver isso, né? Essa atração de uma alma pela outra, não só no aspecto natural, mas também no aspecto sobrenatural. E isso, digamos assim, nos realiza por completo, tendo em vista que a sociabilidade também é um instinto. Se a gente for olhar através do aspecto filosófico, antropológico do homem, uma das necessidades do homem é sociabilizar-se, né? Só que essa sociabilização até os animais têm. Os cachorros, os animais gregários. Então, nós, enquanto seres humanos, devemos levantar os nossos olhos com outra perspectiva. E que outra perspectiva é essa, né? Agir... A gente tem na nossa sociabilidade, né, no nosso instinto de sociabilidade, como tu bem falou, uma necessidade maior que os animais não têm, né? Que é uma necessidade que transcende, né? E que nos impele a ir além de nós. Exatamente. E além da própria amizade que a gente comunga. Exatamente. Exatamente. Que é uma amizade, né, digamos assim, instintiva, mas é de uma instintividade, digamos assim, natural, mas também sobrenatural. Por quê? Porque eu tenho um amigo, Lucas Fonseca, ele sempre me lembra uma coisa. Ele fala assim, Laurentino, quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente tem trato com um amigo, é muito importante a gente lembrar que a gente não está tendo trato, não está se relacionando com um amontoado de carne, né? Com um amontoado de céu.
A gente está se Matéria para relacionando exame de com alguém que consciência, tem isso uma aí. alma, sabe? Isso é muito... E quando tu tem a tua amizade norteada por essa lembrança, eu estou me relacionando com a Ivaniele que tem uma alma. É terminantemente diferente do que se passa com os animais, né? E é Claro. isso que nos diferencia fundamentalmente e ontologicamente dos animais. Exatamente. E sem essa dimensão sobrenatural, a nossa vida não faria qualquer sentido, né? E nem Exato. sequer encontraríamos realização, nem sequer encontraríamos plenitude nessa vida, né? Então, assim, é muito interessante, a gente que é da filosofia acaba estudando tantos temas que vão desde a teologia até a psicologia e antropologia e esses temas todos, e no final, quando a gente quer passar determinada coisa, a gente tem vontade de que os outros Olha, possam receber isso na plenitude, né? Porém, a gente o se Lucas depara com acabou de certos entrar aqui, eu obstáculos. acabei de mencionar ele. O Lucas acabou de entrar aqui, eu acabei de falar dele. Um abraço, amigo. Olá, Saudades. Lucas. Boa noite, tudo bem? Então, é muito interessante isso, né? Mas vamos lá. O Don Chotá, ele faz essa definição. Já no início do livro dele, ele questiona os leitores e fala assim: vem cá, mas o que é o apostolado que nós vamos tratar nessa obra, né? O que é? Então, assim, ele já parte do pressuposto de quê? De que Deus quer as obras e quer a vida interior. Muitas vezes, né, só para a gente falar assim dessa questão do apostolado, já, enfim, a gente fala assim que fé, aliás, obras sem fé são, aliás, a fé sem obras é morta, não é isso? Então, assim, o Don Chotá, ele vai buscar essa conciliação entre a ideia de fé e obra, que é muito própria do catolicismo, da visão católica, e aí ele vai falar do que é apostolado. E aí ele diz o seguinte: quais são as características fundamentais de Deus? A mais importante delas, assim, né, a onipresença, onipotência, onisciência, é a ideia da infinitude de Deus, né? Deus como ser infinito, ele tem uma bondade infinita e todas as qualidades boas de Deus, aliás, ele só tem qualidade boa, não tem como ter qualidade ruim, mas todas as qualidades de Deus são infinitas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa bondade infinita, a gente fica pensando assim, meu Deus, que bondade infinita é essa? Talvez na nossa mente o que vem mais próximo é a bondade de uma mãe em relação ao filho que ama, né? Porém, isso não é nada. Absolutamente zero vezes zero, não é nada, né? O que a Mas ele gente diz tem assim, por referência de bondade ainda é muito distante da bondade em si. da bondade em Deus, né? Então ele diz assim, que a bondade de Deus tem um anseio. Ele tem um anseio e esse anseio é difundir-se entre os homens e comunicar com generosidade os bens que ele possui, né? Então, esse ponto aqui, essa frase tão pequena, que eu vou até repetir, Deus em sua bondade infinita, aliás, Deus é a bondade infinita e a bondade anseia em difundir-se e comunicar-se generosamente os bens que possui. Só esse tema já é suficiente para a gente, digamos assim, explanar uma série de realidades em relação à questão da bondade de Deus e esse anseio vívido e constante de querer se debruçar e transbordar, né, para os outros, para entregar-se, para, digamos assim, se dar, para se doar. Então, é uma coisa muito incrível esse pressuposto, que a gente não faz ideia, mas enquanto seres humanos, né, na nossa debilidade, digamos assim, das nossas faculdades, da nossa perspectiva, muitas vezes a gente pode até fazer essa comparação. Por exemplo, quando a gente recebe uma surpresa, uma notícia boa, né? Uma notícia que vai. Uma mãe que engravida, por exemplo, de uma mulher que fica grávida, de uma mulher que vai casar, de um homem que conseguiu, de repente, uma promoção no emprego. Enfim, essas coisas meramente ordinárias da vida cotidiana nos causam determinada alegria que faz com que a gente queira divulgar isso para os nossos entes queridos, para os nossos amados, né? E, Realmente. e aí agora, isso são coisas do aspecto natural da vida, né? Mas imagina a questão que tem a ver com coisas sobrenaturais, que tem a ver com bens imateriais, transcendentais, que vão causar assim uma grande, que causam uma pessoa que, digamos assim, vive essa graça, esse anseio enorme de difundir-se. Imagine a vontade de Deus em difundir-se, em ser conhecido, em ser amado, em estar no meio dos homens, né? Então, assim, se a gente E faz essa todas as reflexão. Oi?
E todas essas coisas transcendentais, elas têm uma tal imensidão que a gente, justamente por não saber medir, a gente pode correr no risco de não dar a devida importância ou significância para ela, justamente pelo fato da gente não conseguir alcançá-la, né? Verdade. E valorar muito mais aquilo que está hospedado nos elementos naturais e ordinários que nos cercam, né? Isso, claro, né? Não esquecendo da vida ordinária, não esquecendo isso, né? Mas quem tem uma vida espiritual densa, de recolhimento, ele supera esses aspectos da vida ordinária. É claro que uma pessoa pode se santificar cortando batatas, como diz São José Maria Escrivá, óbvio, claro. Nos cabe fazer isso, inclusive, fazer as obras ordinárias com perfeição e tornar essa obra ordinária extraordinária aos olhos de Deus, né? Como um filho humilde que entrega as primícias do seu trabalho com impostação de alma para Deus. Claro, óbvio. Porém, a alma, né, já repleta de uma vida espiritual muito densa, repleta de recolhimento, repleta de contemplatividade, ela tem elementos que são próprios de um outro viés, de uma outra via, né? Que é uma via já talvez iluminativa, uma via quase mística, que ultrapassa, né? Que ultrapassa a coisa do cotidiano, né? Porque parece que é uma nova virada de olhar em relação à realidade. Parece que as coisas se elevam, né? Por assim dizer. Agora, Evaniele, eu acho que aqui nos cabe fazer, eu acho que é muito importante a gente fazer uma distinção do que seja próprio da vida ordinária, da vida ativa, o que é a vida ativa e o que é a vida contemplativa. E aqui Sim, nós, sim. tanto você, né, quanto você, minha irmã, quanto eu, nós somos leigos e muito provavelmente a gente está falando aqui para um grupo majoritariamente leigo. Onde nós, com o nosso laicato, como a gente exerce o nosso apostolado leigo na nossa vida ativa e numa vida contemplativa também, como ter, dentro da nossa contextualização leiga. Pois é. Então, esse ponto aí é um ponto que está mais adiante, né? Porque, assim, digamos assim, para chegar nesse ponto, a gente precisa passar por esses pressupostos que eu estava falando, né? Porque, assim, é tão Vamos... difícil, são tantas coisas para falar que a gente fica Uhum. querendo, né? Mas vamos lá, eu queria ainda voltar no tema da definição do que é esse apostolado, né? Porque eu estava À falando vontade. sobre a questão da vontade de Deus, do anseio de Deus em comunicar-se, né? E aí tem uns pontos aqui interessantes que eu tinha marcado, né? Que até o Dom Chautard ele vai falar assim, que o clero ele tem sua função, né? Para santificar o povo de Deus. Mas essa função de santificar o povo de Deus, né? Não é uma função só do padre, do religioso. Nós, enquanto leigos, e me parece que Dom Chautard, muito acertadamente, ele tenta aplicar para as duas realidades, tanto para a vida religiosa como para a vida leiga. Em dado momento, ele cita o seguinte: e os pais de família? E os maridos e as esposas? Né? Tendo, digamos assim, participando dessa missão também de transmitir a verdade de Deus, transmitir o amor de Deus para o seu próximo, como é que eles poderiam fazer isso, né? Então, assim, São Francisco Sales, ele tem uma obra chamada A Vida Devota, no qual ele dá essas perspectivas, dá essas nuances da vida santa, da vida, digamos assim, de santificar a vida leiga, né? Porém, vale ressaltar, né, que as pessoas leigas, elas são convidadas a também fazer apostolado. E uma definição muito bonita de apostolado, que é muito simples, mas muito significativa, ao meu ver, que pode, digamos assim, ser uma chave de interpretação, uma chave de, digamos assim, de impostação para quem está nos escutando, é pensar que o apostolado é fazer o bem ao próximo. Mas que tipo de bem é esse, né? Por exemplo, se eu tenho um filho e é um filho que gosta de comer muito, por exemplo. Será que eu dando comida para esse filho eu estou fazendo bem? Não é esse tipo de bem que nós estamos falando. Não são os bens relacionados aos bens materiais, os bens básicos, os bens vulgares. É São uma bens... aparência, né? Isso é uma Isso, aparência de bem. exato. Então a gente tem que fazer uma distinção aristotélica do que é o bem, né? Digamos Então, assim, bora lá. né? Então,
Mas esse bem, ele tem uma finalidade, né? Ele passa por um processo no qual a gente atua na vida do outro, fazendo o bem, visando uma finalidade, e essa finalidade tem o objetivo de fazer o quê na vida apostólica? Conduzir essas almas a Deus. Em todos os atos Ou da nossa seja, vida. tu não pode tirar de vista a finalidade da tua ação, né? Se a tua Exatamente. finalidade não se desvirtuar e ela for de fato uma finalidade útil e boa, né? De fato o bem procede, né? Exato, exato. Então, assim, fazer o bem, e aí nisso a gente tem que ter, digamos assim, uma visão muito depurada do que é o bem, né? Mas como não é uma aula, digamos assim, de filosofia, né? Vamos pensar no bem no sentido de que o bem enquanto condutor de uma alma para Deus. Todo bem praticado em relação ao outro deve conduzir o outro a Deus. Desde a mais tenra idade, desde o seio materno até o último instante, né? Passando pelo arco da vida da pessoa, desde as fases mais, digamos assim, mais simples da vida humana, enquanto é um bebezinho, até o momento final da vida, né? Porque o objetivo do homem, né, enquanto filho de Deus, enquanto criatura, como eu falei, é conhecer. E esse conhecer a Deus vai conduzir o homem a depois amar. E esse amor não pode ser estéril. E esse amor vai Isso. se desdobrar em quê? Vai se desdobrar no serviço. E o que é o serviço? O serviço é a obra, né? Então, a todo instante, essas três definições tão simples, elas vão sempre nos rememorar da nossa necessidade de seguir esse cronograma. São Conhecer, José, amar e servir a Deus. Oi? São José Maria Escrivá fala, obras é que são amores, não as boas palavras. Pois é, ele tem umas frases de efeito assim muito incríveis, né? Que são curtas, mas são muito didáticas e sempre dão aqueles tapas na cara em relação à nossa necessidade de acordar para a realidade, né? De não E te faz escapar fazer dessa um realidade que a todo instante nos convoca. Exatamente. é, E sair dessa realidade, né? Tem uma amiga psiquiatra e alguns amigos psicólogos que de vez em quando a gente conversa sobre esses temas. E eu acho muito bonito fazer essa integração, né? No final das contas, quando o ser humano escapa desse itinerário da sua própria existência, que diz respeito a conhecer, amar e servir a Deus, não só a Deus, mas também servir ao próximo também, servindo ao próximo também está servindo a Deus, óbvio, né? Mas focar nessa dimensão se o homem sai desse esquema, ele começa a decair enquanto ser humano, começa a se debilitar, começa a se enfraquecer, a adoecer e a se animalizar, por que não dizer isso, né? isso. Porque É a porque questão o animal, ele não tem, justamente por não fazer parte do seu aparelho cognitivo, né? Ele não tem condições de exigir a si próprio. Cara, Exa hoje eu acordei tarde, amanhã eu tenho que acordar cedo. O animal não tem condições de fazer essa exigência a si. E nós temos, né? exatamente. Uma vez que a gente renuncia essa nossa capacidade cognitiva, que nada mais é do que a nossa faculdade intelectiva, a gente está se reduzindo à categoria animal. Exatamente, exatamente. E Bem, não assim, tem como fazer ninguém nessas condições. Tão pouco fazer apostolado. é, é. Às vezes, assim, as pessoas podem até. Quando as pessoas estão iniciando a sua vida, digamos assim, na igreja, buscando o serviço, né? Elas tentam se encaixar e elas aprendem muito através dos próprios apóstolos, né? Porque uma pessoa que é atraída para o seio da igreja, ela, de certo modo, sempre tem alguém para olhar, alguém para contemplar e alguém a imitar. É Um modelo impossível não. mimético. Exatamente, é que o professor Vitor tanto fala, né, do Muita modelo clareza. mimético. Agora vamos falar. Chegamos no René Girard. Agora a gente Então, tem que também ter muita clareza os nossos modelos antimiméticos, né? exato, Ou porque seja, caso aquelas contrário, pessoas que não são imitáveis. Aquelas pessoas que não são imitáveis. E uma vez, verdade. olha só, interessante falar disso, Evaniele, porque aqui eu não sou ninguém para falar a respeito da importância, de negar a importância das paróquias. É claro que as paróquias elas são terminantemente importantes e fundamentais Lógico,
na estrutura hierárquica de uma diocese. Mas, assim, Lógico. existem, infelizmente, em muitas realidades paroquiais, e eu conheço algumas, não somente em Belém, mas eu posso falar também um pouco de alguma forma no Brasil, existem muitas realidades paroquiais que nos oferecem pessoas que trabalham no interior da paróquia, que, mesmo tendo altas responsabilidades, em tese seriam pessoas que, por terem responsabilidade, seriam referências de alguma coisa, mas isso não significa nada. E muitas pessoas O assim pessoal está sinalizando, só um momentinho, o não pessoal está são. sinalizando a questão da conexão. Eu acho que está tendo um problema de conexão. Será que é a minha ou a do Laurentino? Não sei, eu tô te vendo agora normal. Ainda agora eu te vi embaçado, mas agora eu tô te vendo normal. Acho que a Sim. gente pode prosseguir normal, né? Eu acho que sim. Então, Qualquer para coisa dá sinalizada. Eu acredito que a minha sinalização tá boazinha aqui, minha conexão. ótimo, Mas ótimo. pode Então, para concluir, finalizar perdão, o que eu pode concluir. Então, para finalizar o que eu estava falando, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é porque tu está no interior de uma estrutura paroquial ou de algum outro movimento da igreja, né, que naturalmente todas as pessoas que estão ali a teu redor são pessoas imitáveis. Não, né, isso não significa muita coisa. Infelizmente. Então, a gente tem que ter muito em mente, né, quais são as pessoas que no meu grupo da paróquia são pessoas boas para eu imitar, são Claro, modelos de virtude de fato, né? claro. Porque é interessante isso, né? Se eu não tiver essa clareza, eu não vou ter como ser um apostolando de fato, de nada. Isso. E E se... antes de ser apóstolo, tem que ser apostolando, né? Tem que passar por esse. É, exatamente. Eu Exato. gosto dessas expressões, eu amo essas expressões, me dá uma saudade incrível. Ah, pois é, então, incrível. Lembrai-vos, senhora, deste Davi, né? Assunto para depois, Evaniele. Mas Tá vamos lá. certo. Tá certo. Voltando aqui. Ah, Eu como pai me preocupo muito com isso, de falar isso para o meu filho, não é? Que não sim. significa o fato dele estar na igreja, né? Que todas as pessoas são naturalmente boas, não, né? Sim. Na verdade, a igreja é o lugar das pessoas ruins, não é? Por isso que a gente Ou começa a missa seja, é por rezando. isso que estamos lá, né? Inclusive, é É, o mas, Hospital das Almas. mas o cuidado que a gente tem que ter, Vaniele, é quais são as pessoas que são conscientes da sua debilidade e buscam progresso espiritual? Essas pessoas são imitáveis. E quais Exato, são as exato. E quais são as pessoas que acreditam que são boas? E por acreditarem que são boas, não exigem de si nenhum progresso. Essas Ah, pessoas esse é um não são. problema, é um problema, é um problema. Inclusive, o próprio Don Chotai, ele vai falar dos pressupostos fundamentais para se fazer apostolado, que é justamente a questão de ter uma vida interior, né? Mas antes de Isso. passar para esse passo, eu queria finalizar sobre a questão do apostolado numa paráfrase do Don Chotai, que eu achei magnífico e que tem a ver com a realidade leiga, né? Porque, obviamente, eu já vi aqui que nos comentários e na subida das pessoas que vão entrando na live, apareceu dois religiosos, né? E aí a gente está falando, né, enfim, para várias realidades, para várias dimensões. Mas, Aham. focando aqui para a realidade leiga, Don Chotai, ele faz fecha assim a ideia do apostolado numa frase muito bonita que eu até grifei. E ele vai dizer assim, que para fazer apostolado é necessário sim ter vida interior. E essa vida interior nós chamamos cotidianamente de vida de piedade. E essa vida de Certo. piedade, ele vai dizer assim, que a vida de piedade, quando ela é vivida na sua dimensão concreta, quando se busca aperfeiçoar essa vida interior, essa vida de piedade, ele diz o seguinte, ela tornará mais eficazes os esforços e perfumará, olha que termo bonito, perfumará o seu lar com o Espírito de Jesus Cristo. E com essa paz inalterável, que apesar das provações, apesar das dificuldades, apesar das debilidades e tudo mais, há Apesar de das ser, quarentenas. apesar de tudo, haverá de ser sempre o apanágio das famílias profundamente cristãs, né? Então, assim, essa frase, assim, arremata muito bem a ideia central do apostolado dentro da família, né? Porque essa Que é o autêntica come... vida de piedade, que tem um monte de pressupostos interessantíssimos, que tem a ver com buscar, digamos assim, envolver a família dentro da espiritualidade, né, de Deus,
envolver a família nos elementos cristãos e, sobretudo, buscar fazer esse bem. E esse bem sempre visando aperfeiçoar o outro. Quer seja o esposo em relação à esposa, quer seja a mulher em relação ao marido, quer seja a mãe em relação aos filhos, e depois, quem sabe, os filhos até em relação aos pais. E o mais interessante aí, nessa dinâmica, que às vezes a gente pensa assim, como é que o filho pode fazer apostolado, né? Exatamente. É interessante que quem, digamos assim, quem tem filhos, não é meu caso, infelizmente, mas quem tem filhos, eu gosto de ouvir pessoas que já têm filhos, em vários momentos, os filhos, na sua inocência, na inocência primaveril, na inocência batismal, as crianças têm dadas tiragens assim que despertam o pai para certa realidade, né? Olha, Certa vez eu vou até comentar assim digamos assim, uma viagem particular minha, né, em relação à questão da maternidade e da paternidade, que muitas vezes eu penso assim, eu sou levada a pensar isso, que Deus, na sua bondade infinita, além de querer que nós coparticipemos da criação, né, através do matrimônio, através da vida conjugal e através desse milagre, né, dar uma alma, imprimir uma alma única, exclusiva em um corpo, e esse corpo, né, que é o filho desse casal, será batizado, receberá o selo de cristão e, digamos assim, terá, digamos assim, deixará de ser criatura para ser filho de Deus. E sendo filho de Deus, tem as enorme. condições. É um abismo, né? Criatura, abismo, filho de Deus, né? Uhum. Então, é interessante perceber nisso que muitas vezes a criança, por estar em estado batismal, de inocência, a criança acaba fazendo muito apostolado com a família, né? Muito. Através de um ato de bondade, de um ato de amor, de um ato de, digamos assim, até Eu tô me lembrando engraçado, né? dos apostolados que o meu filho já fez comigo. Meu filho Eu já me fez, acredito. meu filho já colocou na minha cabeça sérias interrogações a respeito da teologia mesmo, sabe, que eu fiquei assim surpreso. Uhum. Agora, Interesse, inocência, ela tem essas tiradas, né? E eu gosto muito de olhar nessa perspectiva no sentido. Pronto, deu uma travada aqui, né? Deu uma travada aqui. amém. Estava Pronto, voltou. rezando. Pronto, Pode pois é. continuar. Estava falando da inocência batismal das crianças que leva elas a Pois fazer é. muito apostolado. Pois é, eu tava falando o seguinte, né? Que, para mim, eu tentei. Não é nem que eu tentei, eu tive essa sacação, que eu não sei se é adequada, mas foi uma sacação que eu tive. E eu sempre penso nisso como uma realidade, né? No sentido de quê? De que a paternidade e a maternidade, além de ser um convite de Deus para participar da obra corredentora e participar da criação, é também um convite que Deus faz para que o homem adulto restaure a sua inocência ao contemplar um filho inocente. Que lindo. Entende? Que lindo. Então, assim, para mim, Que sempre a lindo. paternidade e a maternidade estão associadas a um convite do homem adulto a voltar à inocência, né? E eu Porque não,
no nosso tempo nos faz a gente estar cercado de pessoas tão viciosas nesse sentido que Infelizmente. as pessoas quando olham uma criança, elas de fato contemplam a inocência da criança, a todos aqueles aspectos, estereótipos mesmo da criança pequena, mas não se cobram, né, a si mesmo, né, a se relacionar ou voltar a se vincular a esse estado de inocência, que é agora consciente, não é? E é uma pobreza de leitura, o qual a gente se encontra muitas das vezes, porque eu vejo da mesma forma como tu, Ivaniele. Contemplar uma criança é a oportunidade que Deus está me dando de eu meditar onde está a minha inocência, onde está a minha Verdade. pureza, né? Onde está a minha disponibilidade de estar em relação a Deus como uma criança, sabe? Exatamente. Eu acho que no nosso tempo as pessoas desperdiçam muito isso, sabe por quê? Porque a gente vive num tempo em que o modernismo ele já se tornou tão normativo, não é? Que talvez soa estranho para muitas pessoas ver hoje uma família completa e soa estranho para muitas pessoas ver o que é próprio da normatividade original, não é? Total, Que verdade. é não apenas a inocência da criança, mas tudo aquilo que diz respeito a uma família na sua inteireza, né? E se a família ousa ser cristã e ser aberta à fertilidade, aí piora ainda mais, né? Exatamente. E tudo isso é um apostolado que está muito na nossa mão, né? Imediatamente se relaciona a nós que somos leigos, não é? E a gente precisa se ver, se vestir dessa necessidade, não é? É tudo escasso, né? A gente está vivendo numa era neopagã, como diz Bento XVI, não é? Então, esse Isso, apostolado começando, né, tendo por ponto de partida a realidade familiar, infelizmente é uma coisa ignorada por muitos no interior da própria igreja exatamente. Exatamente. paroquiais, etc. Exatamente. Então, assim, voltando para o tema desse, digamos assim, dessa, entre aspas, que a gente fez, né? Voltando para o tema da questão do apostolado, como a gente vinha dizendo, Deus quer que o homem comunique a ele próprio, né? Então, até em família, esse convite se faz e cada membro da família deve ter em vista, deve ter em pronta esse olhar para com o outro, no sentido de que ali tem uma alma e aquela alma participa de Deus diretamente. Ali é o claustro de Deus, ali é, digamos assim, um sacrário vivo, se estiver em estado de graça, e que merece todo respeito, inclusive toda reverência, né? Porque se uma alma que está em estado de graça, que tem uma vida espiritual, ela merece o nosso respeito e também a nossa reverência. Existe entre os homens esse convite à sacralidade, né? Esse convite de ver no outro um filho de Deus que ali porta e que tem o Espírito Santo também e que por isso mesmo é uma alma que, digamos assim, coparticipa dessa sacralidade, né? E aí, muitas vezes, a gente, digamos, tem muita dificuldade, e me parece que é uma dificuldade geral, dado a questão do paganismo, de enxergar no outro esse aspecto de vida espiritual, de santidade, e que me parece muito sintomático e muito grave, né? Porque, no final das contas, perder o eixo do olhar em relação ao outro. Você simplesmente horizontaliza, olha simplesmente no aspecto material e esquece de olhar o aspecto transcendental, que é muito mais rico, muito mais abundante, e é onde justamente reside essa felicidade, esse digamos assim, essa capacidade de nos unirmos de verdade, né? E interessante, muito bonito isso que tu está falando, porque o apostolado, assim, a gente entendendo rudemente o que possa ser, né? Algumas pessoas podem ter, até cheia de boa intenção, podem ter a visão de que é um esforço para angariar pessoas, não é? Até mesmo dentro de uma concepção mercadológica viciada, né? Que, Terrível, exato. entre aspas, a gente precisa de mais clientes, a gente precisa de mais pessoas adeptas à nossa ideologia, né? Nesse sentido pejorativo, o apostolado não é apenas angariar pessoas, mas Santo Tomás de Aquino fala que caridade é partilhar as verdades contempladas, né? O apostolado em si seria, não é? Eu que contemplo essa verdade que Deus me revelou, isso é tão importante, isso é tão impressionante, que eu não posso ficar com isso apenas para mim. Eu tenho que comunicar,
né? Então, o apostolado é quando eu percebo essa necessidade, não é, de comunicar o transcendente aos outros, porque eu não quero contemplar o belo sozinho, até porque o belo Exato. ele é para ser servido a todos, ele tem uma utilidade a todos, né? E que, infelizmente, o pecado original nos tirou, não é, essa visão do que é para todos, né? Que são todos esses elementos transcendentais que a gente está aqui listando, né? Então, infelizmente, muitas pessoas podem pensar errado o que seja o apostolado. Não é apenas angariar pessoas, mas não. É levar as pessoas às experiências mais profundas que o ser humano pode ter, né? Que é se encontrar com Deus, que é se religar a Deus, né? Com Essa é a nossa certeza. natureza. Com certeza, com certeza. Até o sentido da religião é esse, né? E assim, infelizmente, dentro da perspectiva já, se a gente for analisar para um aspecto sociológico, os últimos resquícios, né, de ciências humanas falam muito que a religião é o ópio do homem, que a religião, digamos assim, é o vício do homem, é onde está toda a decadência, não sei o quê. Só que se a gente for pegar o sentido de religião, o que é religião? Religião, da própria palavra etimológica, fala sobre a ideia de religar. E aí eu ficava pensando, quando eu vi esse sentido, eu pensei assim, mas religar o quê? Né? Religar o homem com Deus. Se é para religar, é porque em dado momento houve uma A gente ruptura está ligado, né? E houve uma e ruptura. em dado momento éramos ligados. Porque em dado momento éramos ligados, né? E essa ligação tem a ver com o fato de que estávamos em Deus. Estávamos no seio de Deus e no pensamento de Deus. E fazíamos e fazemos, né? Antes de nascermos, já estávamos nos pensamentos de Deus. Estando no pensamento de Deus e, digamos, vindo para este mundo, nascendo no seio de uma família, e vindo decorrente da herança do pecado original, obviamente há digamos assim, um abismo, né, que separa o ser do homem do ser de Deus. O próprio pecado original é esse obstáculo. Então, a religião tem esse objetivo de restaurar esse laço com Deus. Ou seja, reconectar, religar. Então, se... Buscar a nossa natureza perdida, né? A nossa natureza Exatamente. perdida está com Deus, né? E justamente pelo Exatamente. perder essa natureza que o apostolado é o que deve ser normativo no nosso Justo. presente, né? Justamente, justamente. Então, uma alma minimamente, digamos assim, devota dessa verdade, vai querer, óbvio que a gente deve compreender a ideia da graça também, o conceito de graça e a função da graça, né? Através da vida espiritual, através da vida de piedade, através dos sacramentos e tudo mais. Mas sempre tendo em vista que isso quer sempre comunicar ao outro, fazendo bem. E, nesse sentido, o homem tem essa dimensão muito pautada, muito concreta, muito real, que não pode se afastar. Caso contrário, ele decai, ele entra não só no aspecto da morte da alma, né? Porque se afastar dessa dimensão é um pouco da sua alma mesmo morrer, mas também no sentido da própria natureza material. O homem se entristece, o homem se turva, se Sim, obscura, começa a sim. praticar o mal. Todas as nossas crises contemporâneas, né? São nada mais, nada menos do que frutos desse distanciamento da necessidade que a gente tem de se religar com Deus, né? A gente Da vive nossa num mundo em vocação. que exatamente, exatamente. A gente vive num mundo que prega o existencialismo. E o que é o existencialismo? É tão somente a matéria em si. E sabe, isso é tão pobre que leva muitas pessoas ao desespero. A consequência do desespero é a depressão, e uma das consequências da depressão pode ser o suicídio. Eu É tenho um outro verdade. amigo que estuda comigo, o Vitor Lucas, ele fala assim, cara, o Sartre ele falou que não teria problema nenhuma, não teria problema nenhum as pessoas subir na Torre Eiffel e se jogar de lá de cima, porque a tudo não tem sentido mesmo. Só que o que o gostosão ele não fez foi subir na Torre Eiffel e se jogar, né? Muito fácil falar, Por né? quê? Exatamente. Agora, por que ele não fez isso, né? Porque ele via um bem na vida. Só que o que ele não conseguia enxergar é que existe também uma infinidade de bens pós-vida. E que é o sentido do nosso viver presente.
O Com certeza. existencialismo sartriano é completamente errado, caduco e desesperador, não é? Verdade. E o existencialismo autêntico, o existencialismo que tem um sentido, né, é fazer a gente, o nosso horizonte se abrir, não é? Para as realidades invisíveis, que não é pelo fato de elas serem invisíveis que elas não existem, né? E o apostolado tem essa visão. O É apostolado verdade. não quer pessoas como quem busca clientes para sua empresa. Não, o apostolado quer almas para o céu. É isso que é o Exatamente. apostolado, né? São João Bosco falava isso, né? Dá-me que animas, quater tolli, Domino. Dai-me Senhor, dai almas. ficai com o resto é teu, Senhor. O resto para a eternidade, mas me dê a oportunidade, Senhor, de fazer apostolado. Era isso que ele queria falar, né? Dá-me que animas, quater tolli. Senhor, dá-me a oportunidade de fazer apostolado, né? Dai-me almas e tu vai ficar com o resto, né? Isso é muito lindo, Verdade. né? Isso me É consola muito muito, lindo. sabe? Os existenciais, sabe? Verdade, verdade. E assim, lembrando também, só para fechar essa parte, né? É que, assim, você falou um tema aí filosófico, né? Que o homem é um ser mimético e que, para aprender, para estar no mundo, ele precisa imitar. Ele É, precisa ter referências. E precisa de boas referências. Por quê? Né? Uma criança, por exemplo, ela tem a tendência de imitar os pais. Ela vai ser uma mini cópia do pai ou da mãe, inevitavelmente. exato. Mas Vejo isso na minha em dado momento aluna. para em dado momento, exatamente, em um dado momento para testar a sua própria personalidade, encarar, digamos assim, caracteres próprios, vai ter aquela fase da rejeição da personalidade dos pais para poder se imbuir de outras referências e ampliar o seu horizonte de É. personalidade, né? Uhum. Então vai vir aquela coisa do transbordar, de trabalhar, de aprender coisas. E no final das contas, mas sempre isso, digamos assim, dentro de uma trilha, que tem a ver com o quê? Com essa finalidade final, né? Finalidade final, até fui redundante, mas com esse ponto final de alcançar o céu. E alcançar o céu na base do quê? De fazer da própria vida a imitação de uma, digamos assim, de uma referência muito maior, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou justamente para ser essa referência para o homem, né? Deus, em sua infinita generosidade, ele quis nascer enquanto homem, não só para redimir, claro que é para redimir, mas além de redimir, ele quis ser exemplo. E exemplo perfeito, né? Exemplo perfeito a ser imitado, copiado, meditado, amado, contemplado em todos os atos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o Novo Testamento para poder meditar sobre as ações de nosso Senhor Jesus Cristo e se imbuir das suas características, nós iremos no final da nossa vida, né? Se a gente tem esse amor também, essa sede, se personificar. Como de São Paulo, o cristão é um outro Cristo, né? Ele deve ser um outro Cristo, ele deve. São Paulo fala isso, mas ele também fala uma outra coisa muito interessante dentro Sim, sim, já desse sei até o que é. Fala tu então. Fala tu Eu então. acho que você vai falar assim, já é difícil imitar Cristo, me imitem antes. É isso? É exatamente. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, é um mandato evangélico, é um mandato paulino a imitação, sabe? E todos os santos fizeram isso. Todos os santos Verdade. fizeram isso. Agora, uma coisa interessante, Evangelho. Nosso Senhor, ele é tão plenamente humano, em todas as dimensões perfeitamente preenchidas, que não é possível imitá-lo na sua integralidade. Então, todo santo a gente vai ver são referências de imitação de Nosso Senhor em um aspecto. Em um Santa Teresa, aspectozinho. exatamente. Então, olha, pega a grandiosidade de uma santa como Teresa d'Ávila. Ela é gigante, ela é doutora da igreja, né? E o doutorado dela é o quê? É a vida de oração, né? Os graus de oração, né? Então, em toda a sua grandiosidade, Santa Teresa d'Ávila, ela é apenas um modelo de imitação na oração, né? Pega um outro santo, ele vai sempre ser um modelo de imitação em um aspecto. Pega um São José Maria Escrivá, né? O que São José Maria Escrivá nos ensina? Santificar o trabalho e a família. É nesse aspecto que ele é imitável, sabe? Agora, Exatamente. só Nosso Senhor, na sua plenitude, e justamente
perfeitamente Deus, ele conseguiu ser humanamente perfeito em todos esses aspectos que os santos foram perfeitos em apenas um, né? Então, E quando a sendo gente olha para homem, um, né? E sendo homem, inclusive, com todas, digamos assim, é, com quando a todas as. Quando a gente olha para um santo para querer imitá-lo, isso não é uma idolatria, né? Não, isso é uma necessidade humana que a gente tem, né? De imitar boas referências, não é? Porque, em última instância, todos os santos nada mais são do que um espelho, né? Que reflete o próprio Cristo. Então, eu tenho uma segurança tremenda de, ao imitar Santa Teresa d'Ávila como modelo de oração, né? Está imitando o Cristo que ia se colocar só e rezar ao Pai, sabe? Não, não, eu não estou sendo idólatra, sabe? Eu estou fazendo uma coisa querida pelo próprio Cristo e ensinada por São Paulo, né? Isso é uma Exatamente. necessidade humana. Tanto quanto comer, tanto quanto beber água, é uma necessidade humana também imitar as boas referências. Verdade, verdade. E assim, já fomos notificados aí que deve faltar uns 4 ou 3 minutos, né, para encerrar. Infelizmente, eu sabia que ia acontecer isso. E se eu Aham. for falar para o pessoal aí que está assistindo a gente, a obra de Don Chotá, ele tem mais ou menos 170 páginas e a gente ainda está mais ou menos passeando na 12ª página. É Tão muita profundo que matéria, é. é muito profundo. Mas assim, só para finalizar aqui, né? A gente pode até preparar uma live depois para falar sobre essa questão da vida interior, né? Porque Ótimo. a gente falou o que era o apostolado, basicamente. Mês que vem, Fazer o bem. mês Hã? que vem, mês que vem a gente vai fazer uma outra live, então. Ah, mês que vem, né? Tipo, depois de Vamos ver amanhã, uma data. semana que Uma vem, data. né? Tá certo. Mês que vem já Então, começa amanhã, né? pois é, Como o mês que pois vem é. começa amanhã, a gente vai ver lá para depois do dia 15, tá bom? Tá certo, tá ok. Então, assim, não esquecendo desse aspecto, né? Mas vale se a gente se a gente pudesse finalizar, mas lembrar qual é a alma do apostolado. A gente já sabe o que é o apostolado, mas qual que é a alma do apostolado? A alma do apostolado é a vida em Cristo, né? É Cristo que vivifica todo apostolado. Não existe apostolado que conta só com as minhas forças naturais. O apostolado de É ser, alguém que não reza. Hã? é ser um Cristo. Exato. É E o ser Don um Chotar, mais para frente, ele vai falar dos problemas de uma pessoa assim, né? Que são os vícios de um apóstolo meia-boca, digamos assim. tira o fôlego, sabe? Ele tira o fôlego, porque ele fala, Dom Chotari não perdoa uma preguicinha de uma pessoa que dispensa um ato de piedade. Ele fala, olha, isso já é um regresso espiritual profundo, Exato. E, exigente, Laurentino, a sabe? gente tem quanto tempo que eu tô preocupada de cair aí? Olha, Vanielle, sinaliza aqui para mim uma contagem regressiva de 1 minuto. Nossa, A- então vale a pena a a- gente se despedir direitinho de quem tá assistindo a gente, né? olha só, pera lá, deixa eu te falar. Quando finaliza a live, sinaliza aqui para mim a contagem regressiva de 1 minuto. Já era para essa contagem regressiva ter até expirado. Eu não sei o que aconteceu. Deve ser milagre. É um milagre, então vamos embora. Até onde Então der. vamos, de qualquer maneira, né? Eu já vi gente fazer live aí que dura mais de 1 hora. É um mistério aí, né? Vai ver que o Instagram gosta aí de. Não A sou gente da não foi tecnologia. bloqueado ainda, a gente está passando aí pelos filtros do Instagram. Do É, Instagram, tô brincando. Então, ele fala, só para finalizar, né, que todos os homens, todos, seja religioso, criança, adulto, marido, mulher, padre, todos são convidados a fazer apostolado, todos são convidados a fazer bem às almas. E, no final das contas, apesar do convite, cada homem, cada ser humano, cada um deve se considerar apenas um mísero e simples e humilde canal. Nada mais que isso. É o primeiro pressuposto do apostolado, a humildade. Ter a você, consciência de você é um tudo instrumento que escolhe usar, né? Mas você não é como instrumento, tu não é determinante. isso. Isso. Pronto, voltamos. Meu Deus, que aflitivo. É. Vamos caminhando lá para o nosso fim. Vai, pode terminar aquela linha de raciocínio que tu estava seguindo. Pois é, E aí nossa, a gente. foi um pouquinho aflitivo, né? Mas assim, faz parte, né? Mas assim, não sei como também está a disponibilidade das pessoas em relação a isso, eu estou tranquila, né? Não Mas nos provoque. vamos lá, né? A gente estava falando na primeira parte sobre definições do que era o apostolado, né? E de se considerar enquanto canal
um mísero canal, né? Um mísero canal. E aí eu me lembrei de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela falava de uma maneira pura, mas ao mesmo tempo até jocosa, até engraçada, que ela dizia assim, que ela queria ser apenas uma bolinha para o menino Jesus brincar, digamos assim. Que legal. Ela Que queria ser, bonito. ela queria ser só uma bolinha. E aí eu penso assim, meu Deus, que coisa Bem mais pura, né? melancólico, Mais né? inocente. Imagina, né? E aí quando a gente vai fazer as orações de consagração à Nossa Senhora, né? Tem até uma pequena contenda entre as pessoas que falam assim, entre filho e como filho e propriedade vossa. Aí tem outra parte que fala como coisa e Sim. propriedade vossa. Aí tem as senhorinhas que reivindicam, não, mas eu não queria ser coisa, eu quero ser filho, né? E aí eu Uhum. fico sempre achando engraçado, porque a história do ser coisa é mais real para a nossa realidade. É muito melhor ser coisa, no sentido de ser um meio no qual Nossa Senhora e Nosso Senhor tenham toda a liberdade de lançar para um lado e para outro conforme eles queiram, conforme o sopro do Espírito Santo, né? Então, eu gosto do termo coisa porque me fala muito bem da realidade daquilo que eu penso em ser, né? Nas mãos de Deus. E que acho que é o conveniente. Sim, né? Então, assim, Dom Chotar, depois dessa, digamos assim, dessa exposição, ele vai dizer assim, que o apóstolo, ele tem obrigatoriamente que ter uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida contemplativa, uma vida frequente nos sacramentos. Ele tem que rezar, tem que ir para a missa, fazer meditação, uma série de coisas, mas a gente não pensa isso dentro de uma perspectiva de checklist. Não devemos pensar nesse sentido. A gente deve pensar como Sim. simplesmente uma emanação, como um transbordamento da alma que ama, né? Então, assim, a alma que ama vai fazer atos de amor. A alma que ama sempre vai querer se antecipar, sempre vai querer agradar, sempre vai querer estar em diálogo. E a vida de piedade é um constante diálogo com Deus, né? E esse diálogo, ele deve ser bem quisto, deve ser bem quisto. Porém, existe na nossa realidade humana a tibieza, os vícios, as dissipações, as fraquezas, as aridezes, uma série de coisas que a gente poderia falar, e inclusive a própria deformidade do nosso intelecto, né? Porque, tendo em vista o pecado original, quer queira, quer não, nosso intelecto, ele sofreu de determinada deformação para compreender essa dimensão que Deus nos propõe, né? Então, ele, muito sabiamente, ele levanta essa questão. A questão de que o apóstolo, a pessoa vocacionada ao apostolado, ela deve ter em consideração que ela é um mísero meio e que ela, por ser, digamos, concebida em pecado original, ela precisa sempre estar vigilante para poder atuar de uma maneira mais assertiva em relação ao próprio apostolado. Caso contrário, como um cardeal chamado Mermilod, ele diz, existe a possibilidade de uma coisa chamada heresia das obras. O que é a heresia das obras, né? Ele vai dizer o seguinte, é quando a ação de Deus é substituída pela ação humana. Ou seja, é quando o apóstolo, ele acredita que tudo o que ele faz para o bem das almas provém dele próprio e não de Deus. Então, isso é um título assim que me chamou a atenção, que é justamente a heresia das obras. É usurpar o lugar de Deus na obra. Isso é pelagianismo, né? Não sei definir, não sei. Preciso estudar mais as heresias. É um tema muito interessante, por sinal. Me parece que parece aquela ideia, né, que Jesus foi só exemplo, né? Então, eu não preciso da graça para eu fazer as coisas. Eu mesmo, eu próprio tenho força para fazer esse apostolado. Não, não é assim. Não tem nada. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando o apóstolo tem essa deformidade, o que ele está fazendo no final das contas é desprezando a Deus. Ele está desprezando. Desprezando ou
esquecendo, né, da motivação real do apostolado, né? E aí, no final das contas, a gente pode considerar esses apóstolos como falsos apóstolos, né? São falsos apóstolos. E aí, o que que acontece? Deus acaba por confundir esses falsos apóstolos e as suas obras, que são obras de orgulho, na verdade, acabam por fracassar. É impressionante. Que é como que é uma maldição. A pessoa, o apóstolo, que usurpa o lugar de Deus nas obras de apostolado, ele acaba inevitavelmente fracassando. E isso acaba sendo como que um castigo, por assim dizer, né? Um reflexo dessa usurpação, uma consequência, né? Uma consequência. Muito interessante. É muito interessante, né? E aí, a gente pode depois, tendo em vista o tempo, né, das pessoas, a gente depois pode abrir espaço para uma próxima live que diz respeito à vida interior, que eu acho que é um tema muito longo, né? Já que a gente falou o que era o apostolado e tal, a gente pode já preparar todo mundo para chamar, para convidar, para depois a gente fazer esse tema. O que é a vida interior? Que é um tema, assim, incrível, né? Incrível, incrível. E acredito que vale super a pena. Maravilha. Olha, eu aplaudo essa ideia da gente ter uma colaboradora do Centro São José em Olha Fortaleza. só. Inadvertidamente, né? A pessoa se convidou aqui. Exatamente. Muito bom, Ivaniele. Eu acho, olha, Ivaniele, foi incrível a live, mas 1 hora não é nada para 2 tagarelas. É verdade. Ainda mais a Eu fico... fleumática aqui, né? A fleumática. É, interessante isso, né? O sanguíneo e a fleumática. A fleumática tagarela, muito interessante. E, olha, eu acho que o que a gente fez aqui, Vaniela, não foi nada mais, nada menos do que exortar as pessoas para buscar esse livro, né? E para se debruçar diante de toda a sua profundidade, diante de toda a sua preciosidade, né? Porque se Exatamente. tem um apostolado que a gente está fazendo aqui agora, nós dois, né? Querendo levar as pessoas para esse livro, né? Para encontrar todas as riquezas desse livro, Com para certeza. aperfeiçoar esse apostolado, né? Vale Para muito se a enxergar, pena. Vale para se muito a enxergar. pena, porque não deixa de ser um retiro, né? E se a gente tem a Exato. pretensão na nossa vida leiga ou na nossa vida, enquanto se de repente algum religioso esteja assistindo conosco essa live, se a gente tem a pretensão de fazer o bem, fazer apostolado, a gente deve ter deve ter em mente que esse apostolado não é fruto da nossa ação humana. Ela é fruto da ação de Deus em nós. E essa ação de Deus em nós é vivificada pela vida de piedade. Ela é Exatamente. vivificada pela vida de É muito, piedade. é- eu acho fundamental a gente ter isso em mente, Evaniele, porque hoje a gente vê no Brasil a efervescência de vários grupos que estão fazendo apostolado leigo, e Uhum. talvez isso possa nos levar, em algum momento, assim, envaidecer, né? Como se a gente se colocasse inconscientemente no seguinte pensamento: olha como eu sou importante, olha como eu estou trabalhando para a igreja, olha como eu estou trabalhando para Deus, não é? Olha o quanto que Deus me deve. Nossa, que horror. Que horror. É o ridículo chegar a É isso, né? puxado, mas o pior é que tem muita gente assim, né? E às vezes nem E comunica essa história de Deus me deve, mas é um anseiozinho interior que ela até tem vergonha de falar, mas está no coração dela. que na verdade é uma falsa humildade, né? E Santo Agostinho, eu acho muito interessante. Santo Agostinho ele chama a falsa humildade de soberba refinada. Então, às vezes a gente pode ter esse comportamento, né, absolutamente refinado, né, da nossa soberba, né? E vale lembrar que Satanás ele é o pai da mentira. Se tem uma pessoa que sabe mentir, é Satanás, né? E a mentira convincente, para ela ser convincente, ela tem que se assemelhar à verdade, Exatamente. né? Que ter algum grau de aproximação da verdade para ela poder ser convincente, porque ninguém acredita numa cédula de R$ 3, não é? Tal qual. Na nossa ação apostólica, de fato, a gente pode estar fazendo de fato uma coisa importante, mas a gente não pode se enxergar importante. Porque se eu sou um instrumento e esse instrumento é uma coisa, essa coisa ela é tão substituível, então não é eu. Hoje, hoje
o apostolado que está acontecendo em tal área possa estar dependendo de uma pessoa, mas depois vai para as mãos de outra pessoa. E São José Maria Escrivá, ele fala, né, que a gente tem que saber preparar as sucessões, né, as pessoas que estão em frente de apostolado, justamente para a gente não se ensoberbar nesse sentido, né, de fazer tudo numa estrutura de apostolado depender de uma pessoa. E quando essa pessoa falta, nada consegue andar, porque a própria pessoa condicionou que tudo dependesse dela, né? Exatamente. Aí vem a soberba refinada, não É é? muito É sutil, né? muito sutil, né? Mas aí seria interessante, né? A gente que está à frente de alguma forma de apostolado fazer exame de consciência nesse sentido. Eu não sei Tá. se tu percebe, Ivaniele, mas assim, muitos centros culturais efervescendo no Brasil, né? O Centro São José tem algumas similaridades com algumas pretensões de apostolado nesse sentido. E a gente vê muitas pessoas, Ivone, querendo se autonomizar da autoridade eclesiástica local. Como se, olha, eu não preciso da autoridade do bispo para eu fazer aqui um centro. Eu tô tentando imaginar isso hipoteticamente, eu não conheço nenhum caso assim, ou os que eu conheço são muito escassos, né? Então, nesse sentido, até faz parte denunciá-los, mas não quero aqui nominar nada, até porque eu não quero nem lembrar de nada, mas assim, é muito arrogante, não é, eu pensar que eu posso desempenhar um apostolado na minha diocese, não é? Não subordinado à autoridade do meu bispo. Isso é Claro. ridículo. É Isso é uma revolucionário, é um pensamento revolucionário. isso é revolucionário. Perfeito o termo, né? Então, é nesse sentido, o Centro São José se orgulha muito, né, de todo o apostolado que a gente faz, é osculando o anel de pescador de Dom Humberto, né, nosso arcebispo, porque a nossa catolicidade, Evaniele, ela depende do meu vínculo com o meu pastor, que é o meu bispo. O meu pastor é o meu bispo. Assim como a minha catolicidade, no seu sentido universal, ela depende de eu estar subordinado ao meu pastor universal, que é o Santo Padre, né? E Sim. tudo que pretende se desvincular disso tem um cheiro muito grande de heresia, sabe? Existem Claro, algumas pessoas, total. existem algumas pessoas, não sei se tu tem essa leitura. Existem algumas pessoas que podem se achar como quem são Santa Joana d'Arc perseguido pela própria igreja, sabe? Então fazem um esforço de fazerem resistênciazinha no interior da igreja, né? Sabendo que tal coisa que está fazendo está contrariando o bispo, mas não, vou lá fazer porque as coisas agora dependem de mim. Isso é soberba refinada. Soberba é heresia, né? Isso é heresia, sabe? Isso é falta de filiação. Isso é falta de filiação. E o apostolado, e para você ser um apóstolo fecundo, você tem que se ver subordinado às autoridades eclesiásticas. Você tem que se ver servindo a igreja, você tem que se ver sendo útil à igreja, nesse sentido, e não sendo um promotor de uma igreja paralela. Isso é ridículo, E aí, né? é, A gente, as pessoas que possam agir assim, não é? Não se veem como quem também fragmentando a unidade da igreja. Isso é muito problemático. é verdade. Proposto. Você falou um ponto aí que talvez você possa até pensar que fugiu um pouco do tema do apostolado sobre o que Dom Chotá fala no primeiro ponto, mas não, está totalmente relacionado. Ainda no primeiro capítulo, ele fala o seguinte, né? Ele cita o Papa Leão XIII. E o Papa Leão XIII ele vai dizer o seguinte: é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. É por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. E aí, isso nos traz uma dimensão muito ampla, que é o fato de estarmos em sociedade e compreender que existem desigualdades. Uma sociedade igualitária não existe, é utópica. Por mais que a gente fale sobre as ilusões do comunismo e tentar estabelecer, aí a gente já vai mexer no ponto quente, né? Mas por mais que a gente faça as pretensões do comunismo estabelecer um igualitarismo, né? O mesmo igualitarismo de Satanás, né? Que quis que o Verbo encarnado se personificasse nele, porque se achava o mais excelso dos seres criados. Então, esse mesmo espírito, esse mesmo espírito revolucionário, também, por debilidade, está presente no homem. Porém, o homem deve ter em vista que não é bem assim, que a sociedade temporal e a criação como um todo obedece uma hierarquia.
Se a gente pega, por exemplo, um conjunto de pedras, né? Existe Isso. uma pedra lascada, uma pedra qualquer, existe um Que diamante, estrutura. existe um ouro, existe um cristal, né? Então, assim, a própria natureza nos fala da hierarquia. Exatamente. Certo? A realidade concreta, tudo aquilo que está diante de nós, nos fala de hierarquia. Né? Até irmãos gêmeos não são iguais. Então, por que eu vou considerar a realidade... Aliás, por que eu vou considerar que o igualitarismo seja algo concreto, seja algo real? Não, isso é loucura. Isso, Então, nas minhas ações de apostolado, eu tenho que saber me subordinar e me colocar no local que me é próprio. Né? Então, a gente aqui está leigos, né? E de apostolado leigo, né? O teu apostolado leigo, para ser um apostolado leigo, tem que estar subordinado a uma estrutura hierárquica, eclesiástica, que vai depender ou de um pároco ou de um bispo, entendeu? Então, se você não se enxerga subordinado a essa estrutura hierárquica que você tem que obedecer, você não está sendo apostólico, você está sendo revolucionário, né? Você não está sendo útil à igreja, você não está levando almas para Deus, você está levando sem querer a pretexto de Deus. Está levando almas para a divisão. E isso na história da igreja, né? A gente já viu um certo senhor chamado Martinho Lutero fazer isso, né? Querendo absolutizar, autonomizar as Sagradas Escrituras, e tem muita gente hoje que no interior da igreja querem fazer o mesmo movimento, só que com outra parte do tripé da ortodoxia católica, né? Que é a tradição, né? Pessoas que querem absolutizar a tradição acabam por fazer esse movimento em direção ao protestantismo, né? Por conta de um quê? Por conta de um apostolado que se perdeu. Por conta de um apostolado que deixou de transcender, que deixou de pretender levar para Deus. De um apostolado que já não merece. Isso, de um apostolado no qual a pessoa quer protagonizar, né? A pessoa quer ser protagonista. Exatamente, isso não é apostolado. Evaniele, acho que agora, né, para esse segundo vídeo, para não ficar muito longa a live, né, para posteriormente as pessoas terem condições de assistir essas duas partes. Né? Aqui a gente caminha para o fim. Muito obrigado, menino. Agradeço muito a tua generosidade. Não, estamos aqui para isso. Eu amo aprender contigo. Sempre que a gente conversa, eu aprendo de verdade. Eu sou muito grato. Eu também aprendo muito com você. E olha, já estamos comprometidos para no mês que vem a gente fazer uma outra live. Tá ok. Então, vou falar uma última. Sim. Nesse finalzinho, a gente conversou, a gente falando, né, sobre apostolado, né, mas a gente falou muitas coisas que lembram de um outro livro. Aí eu te desafio, qual o livro? Ixi. Revolução. Sim. Revolução contra a Revolução. Revolução contra a Revolução. Claro, Vamos pensar numa live sobre esse livro? Vamos, mas eu acho que valeria a pena a gente falar sobre a vida interior, viu? Maravilha, não. Mas vale a pena também falar do Revolução contra a Revolução. Eu, inclusive, vou escrever um artigo sobre isso. E aí a gente vai preparando o pessoal para poder participar. Maravilha. Afinal de contas, e os teus artigos no jornal nunca mais saiu, não, né? Pois é. Nossa, que cobrança, hein? Pois é. Antes eu li. Aí não aconteceu mais essa frente de apostolado, não? Pois é, eu tenho que retomar, na verdade. Eu me perdi nesse caminho aí, eu tenho que retomar. Sim. Então, minha irmã, a gente vai continuar esse assunto, a alma de todo apostolado, que ele é muito rico. Claro. E depois outras lives virão também, tá bom? Claro, claro. A gente tem que encorajar, né? Porque, olha, eu vou te ser sincero, vou até confessar. Eu tenho um pouco de timidez, né? Em relação à questão da exposição e tal. Mas eu percebo que com o passo do tempo a gente vai ficando um pouco mais acostumado, vai ficando mais tranquilo, né? Vai ficando, vendo que não é bicho de sete cabeças, que é uma coisa normal. E acaba sendo até, digamos assim, similar a sentar com um amigo numa mesa e conversar. Claro, né? De uma maneira virtual. Porém, eu não quero, digamos assim, deturpar o sentido de estar junto, né? Como dizia a senhora Dona Lucília, né? Que dizia, viver é estar junto, olhar-se e querer-se bem. Olhar-se e querer-se bem. Eu acho que não poderíamos terminar da melhor forma possível do que, né, usando essa frase, viver é estar juntos, olhar-se e querer-se bem. Mas não somente porque nós estamos de quarentena, mas também porque aqui é Belém e Fortaleza, né? Então, somente uma live para nos...
Mas que Exatamente. maravilha. E Ah, eu acho que lembrando a que gente pode. a gente está no último dia de abril, né? Que é o mês dela, então Ah, é verdade, é ainda verdade. tem Ah, essa eu acho que coincidência. bem providencial, né? É A gente verdade. pode finalizar, Evaniele, rezando uma Ave Maria, Mater Boni Concilium, agradecendo a Nossa Senhora o proveito dessa live, as pessoas que estiveram com a gente e as pessoas que depois, né, vão também ter proveito enquanto estiver hospedado no Instagram do Centro São José, esses dois vídeos, né? Ótimo. Agradecendo a Nossa Senhora nesse momento e pedindo que seja fundo, né, tudo aquilo que a gente pôde aprender hoje. Amém? Amém. Ótimo. Em nome do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o o Senhor é convosco. Bendita sois vós bendito. entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu acho que deu uma travada bem no amém. Eu acho que deu uma descompensação. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada também.